Segundo ano, vamos agora para a nossa aula de História de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre as escolas. Nós já sabemos que as escolas nem sempre foram iguais. Antigamente, os móveis eram diferentes, as salas eram diferentes, nós aprendemos isso. E as salas de aula, antigamente, elas tinham tudo que o professor precisava para ensinar. Então ali tinha o globo que nós estudamos na aula de geografia, o globo da Terra. Nós tínhamos os esqueletos para as aulas de biologia, o microscópio, ficava tudo numa sala só. Hoje em dia, as salas já são com menos coisas, não fica tudo no mesmo lugar. As escolas, elas têm a biblioteca, não é assim? É bem dividido. E uma coisa que muitas escolas têm hoje são laboratórios de ciências, aonde ficam guardados todos os materiais que as professoras precisam para as aulas de ciência, de biologia, para as crianças aprenderem a utilizar o microscópio, utilizar os vidros para fazer experiências. Então, hoje, muitos lugares, muitas escolas já têm um laboratório só para fazer experiências, tá? Não são feitas na sala de aula. E antigamente não era assim. Era tudo na mesma sala. Fazia tudo ali, não tinha uma divisão, tá? Vamos fazer a atividade hoje no nosso livro complementar, que é o nosso livro verdinho, número 3. E vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Sobre os laboratórios de ciências. Outra coisa também que nós já aprendemos, vamos fazer uma revisão hoje, é sobre a maneira como cada um aprende. É muito diferente. Não é igual. Eu não aprendo igual a você. Tem criança que aprende melhor quando lê. Tem criança que aprende melhor quando ouve outra pessoa contando o que aconteceu ou explicando a matéria. Tem criança que gosta de fazer experiência, então prefere aprender fazendo. Pode fazer experiência, pode fazer atividade. Então cada um aprende de um jeito e assim fica até mais divertido, porque se eu aprendo de um jeito e você de outro, você me ensina e eu ensino para você. Fica muito mais legal assim, não fica? Vamos lá fazer uma atividade agora? Vamos para a nossa atividade de História no nosso livro complementar, página 78. Primeira coisa, nós vamos colocar a data. Hoje é dia 9 de novembro, 9/11 de 2020. Vamos lá. Histórias de escolas. Você sabia que o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, foi criado em 1827 pelo imperador Dom Pedro I, quando ele decretou que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Então, Dom Pedro I fez um decreto em que todos os lugares tinham que ter uma escola. Letra A. Para você, qual é a importância do professor? Por que vocês acham importante ter um professor? Tia Lívia não vai escrever, tá? Vocês que vão escrever, porque depende da resposta de vocês. Letra B. O que você acha de homenagear o seu professor ou a sua professora? Escreva algumas linhas de agradecimento a ele ou a ela. Se achar interessante, pode transformar seu texto em uma carta com a ajuda dos seus pais, tá? Então aqui é para vocês escreverem uma linhazinha falando. Pode ser para a tia Lívia, mas pode ser também para o tio Léo, para a tia Miriam, para as tias de religião, Inês e Isabelle, ou uma professora que vocês gostaram muito, que vocês já tiveram, que vocês não esquecem. Então vocês podem escolher, tá bom? Atividade número 14.
como eram as salas de ciências brasileiras no início do século. Então, ó, vamos pensar numa sala de antigamente, tá? As salas de ciências e as salas de aula ficavam em espaços diferentes? Não, tia Lívia acabou de falar. As salas de aula e as salas de ciências eram praticamente um espaço só. Exatamente, as escolas não eram como é hoje, então não tinha aquela divisão das salas, tá? Era tudo junto. As salas de ciências chegavam a ser maiores que muitas salas de aula? Não, não tinha. Era feito na mesma sala, tudo junto, tá? Página 79, vamos colocar, calma aí que eu te erro. Vamos colocar a data. Aqui, dia 9/11/2020. Agora, faça um desenho em homenagem ao seu professor. Aqui nesse espaço, vocês vão fazer um desenho, tá? Para o professor que vocês escolherem. 16. Circule os nomes de instrumentos utilizados em uma sala de aula de ciências. Então, vamos lá. Nós vamos circular uma sala de aula, uma sala de ciências. O que que tem numa sala de ciências? Tem microscópio, que é pra gente olhar os bichinhos pequenininhos? Sim, temos. Tem televisão? Não. Tem as vasilhas de vidro? Sim, para fazer as experiências. Tem mimeógrafo? Não, mimeógrafo é um objeto que antigamente era usado para preparar as atividades. Hoje nós temos a impressora, mas antigamente era o mimeógrafo, tá? Tem coleções de objetos? Sim, podem ter coleções de folhas, de borboletas, de insetos para serem observados durante as aulas. Tem sofá? Não, não tem. Atividade número 17. Você viu neste capítulo que existem diferentes formas de aprender. Algumas pessoas aprendem lendo, outras ouvindo, outras observando o que os outros fazem. Tem gente que aprende trocando ideias e para algumas pessoas é melhor fazer algo na prática. Tem aqueles que aprendem ensinando. O importante é aprender sempre. Encontre no diagrama as palavras destacadas no parágrafo anterior. Então, vocês vão pegar, ó, todas essas palavrinhas aqui, que estão mais escurinhas, ó, no nosso livro, tá? Página 79 e página 80. A tia Lívia tá circulando todas elas. E procurar aqui neste diagrama todas essas palavras, tá bom? Depois, na última atividade de hoje, eu quero saber de que maneira você mais aprende. Como que você acha que é melhor aprender? Eu gosto de aprender trocando ideias. Quando a gente está na escola, eu ensino a vocês e vocês me ensinam também. Então, a gente aprende junto. E vocês? Como que vocês gostam de aprender? Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Até amanhã na nossa aula online.